que venha desviar a nossa atenção para ouvir a tua mensagem, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer você que nos visita. Deus abençoe sua vida. Milene, legal também, está aqui, os filhos. Bom, gente, eu estou encerrando essa série, na verdade hoje vai ser o último dia, sobre essa ideia de tempos difíceis. Quais são as respostas bíblicas? Falamos sobre qual é a resposta bíblica para a depressão, que é o mal de todo o tempo. Falamos que o ser humano precisa retornar para o seu Criador, acertar sua relação com Deus. No domingo passado, nós falamos sobre ansiedade, tempos difíceis também, quais são as respostas bíblicas. Jesus falou para a gente não andar ansioso de nada, lançar sobre Ele, porque Deus cuida da gente. Hoje eu quero falar sobre sobre as fobias. Fobias vem do grego medos, né? É a ideia dos medos. Eu creio que cresce muito um tipo de medo nos nossos dias, que ele chega a ser até possessivo, esse medo. Ele representa para muitas pessoas um perigo real. E esse perigo é tão grande que toma a pessoa numa ansiedade tão grande, que parece que impede a pessoa, bloqueia a pessoa, atrapalha os seus relacionamentos, atrapalha a sua vida com Deus. Esse medo ele chega a produzir sintomas físicos e psicológicos. Essas fobias são tão violentas, tem pessoas que precisam de tratamento psicológico nos nossos dias, por causa dessas fobias que estão cercando as pessoas. Elas atrapalham a nossa vida, elas atrapalham a nossa qualidade de vida. Algumas dessas fobias que eu poderia trazer para você, se você pesquisar lá, você vai encontrar pessoas assim, ó. Tem pessoas que têm medo de altura, tem pessoas que têm medo de água. Nesse tempo até que eu até dou um apoio, o cara tem medo de água nessa friagem que está aí, não é verdade? Tem pessoas que têm medo de dirigir. Tem pessoas que têm medo de avião, não é verdade? Tem pessoas que têm medo de cobra. Eu sou um deles. Pode contar comigo. Se você me chamar para apresentar uma cobra, estou fora. Tem pessoas que têm medo de lugares fechados. E aí, vai embora. Talvez os medos mais recentes, os mais atuais, sejam medo de envelhecer. Tem pessoas que têm medo de envelhecer. E o medo mais recente de todos é o medo de ficar gordo. Isso é um pavor. Tem gente que vive assim, uma loucura por causa dessas coisas. A gente percebe que alguns psicólogos, eles tentam buscar tratar essas fobias. Essas coisas vêm de longa duração. O problema é quando essas coisas começam a assumir o nosso coração. E começa a atrapalhar a gente, comprometer a nossa vida, comprometer o tudo da nossa vida. Na verdade, queridos, eu acredito o seguinte: todas essas fobias que eu listei para vocês, elas só são pequenos sinais de uma fobia muito maior. Ou melhor, a mãe de todas as fobias, que é o medo da morte. Esse é o maior medo de todas. Ela é a mãe de todas as fobias. Não adianta você tratar suas fobias menores se você não tratar essa aqui. Agora, se você tratar essa, eu tenho certeza que as outras você vai tirar de letra. Você precisa tratar essa aqui, ó. Porque as fobias menores têm algo que está por trás, que tem tudo a ver com isso aqui. Eu creio, queridos, que depois que nós fomos criados, depois que o homem surgiu, nós nos tornamos cientes de que a nossa vida é muito curta. E eu e você não vamos ficar aqui por muito tempo. E essa coisa começa a tomar o nosso coração. Nós podemos tentar de várias coisas, e uns tentam até negar que de fato essas coisas a morte não vai pegá-lo. Eu creio, queridos, de vez em quando alguns lembretes vêm para mim e para você. Por exemplo, quando você passa na cidade e vê um monte de carro com farol aceso e lá na frente um carro de uma funerária, são alguns sinais que estão te lembrando que a vida é curta. Quando você liga a sua televisão, inúmeros obituários pela televisão, quando você fica sabendo que um amigo seu partiu, que um amigo seu morreu. A brevidade da vida, queridos, ela entra em conflito com o nosso desejo de nós continuarmos vivendo, de nós permanecermos. E esse medo, os psicólogos dizem que nos persegue desde o momento que nascemos até a nossa última respirada.
A gente precisa tratar esse medo aqui, que é o maior de todos eles. Tem um autor americano chamado Ernest Becker, ele era PhD em antropologia, ele escreveu um livro muito interessante, ele ganhou um prêmio de literatura, um prêmio muito importante nos Estados Unidos, e ele escreveu um livro dizendo assim, fez uma pesquisa entre vários psicólogos, e o livro era assim, A Negação da Morte. É o título do livro. E ele diz lá no seu livro que de todas as inquietações que movem o ser humano, a mais forte de todas é o medo da morte. O temor que o acompanha desde que assoma a sua mente, as primeiras noções que nós fazemos parte desse mundo, e nós vamos nos enchendo de atividade muitas vezes para tentar fugir dessa angústia de que nós vamos ter que encarar esse negócio chamado a morte. Para o Ernest Becker, a atividade humana, o esforço do trabalho, a busca por novas descobertas, o homem está sempre tentando descobrir algo novo, sempre tentando inventar uma coisa aqui, a outra coisa ali. No fundo, é para evitar a fatalidade da morte. É o que ele diz no livro dele. E por um lado, tentar negar a morte, ou tentar vencer a morte. Porque é duro, queridos, saber que é o nosso destino final. Eu confesso a vocês que quando eu vou num velório, seja de quem for, eu olho para aquele negócio e falo assim, Deus, se o final da minha vida for isso, que é isso? Eu estou vendo um monte de gente chorando. Eu estou vendo um monte de gente triste. Eu estou vendo um corpo na minha frente inerte. Esse é o meu fim? Nós, queridos, de uma forma ou de outra, tentamos escapar desse negócio. De uma forma ou de outra. O Ernest Becker, ele coloca no livro dele, que alguns contrariam. Não, esse negócio não existe. Se você olhar os povos antigos, você vai perceber que nos povos primitivos, eles celebravam a morte. Haviam rituais quando alguém morria nos povos antigos, e eles saíam num festejo diante da morte. E aí o Ernest Becker dá uma resposta dizendo o seguinte, não, tudo bem, eles faziam isso, mas a diferença é que lá atrás, eles acreditavam que a morte era um processo de elevar a pessoa. Era um processo de que ela entraria numa chamada eternidade para eles. A grande questão é que no século 21, quase ninguém acredita mais nisso. Quase ninguém acredita que exista a possibilidade de uma vida após a morte. Pelo menos o evolucionismo não prega isso. O evolucionismo fala que o mundo vai acabar numa explosão e ponto final. Ou outras religiões também que pregam isso. Para Becker, o medo da morte é, na verdade, algo universal da condição humana. Mas a grande questão é que o homem vive negando essa questão. Agora, o que é mais interessante, por incrível que pareça, o pai da psicanálise, chamado Freud, influenciou todo o Ocidente com seu pensamento. Quando você vai numa clínica psicológica, praticamente 90% das clínicas estão bebendo de Freud. E Freud, por incrível que pareça, ele tinha um enorme medo da morte. A ponto tal que ele ficou obcecado pela morte. Ele ficou extremamente temeroso diante da morte. Alguns dizem que até no seu aniversário, no dia do seu aniversário, ele não celebrava o seu aniversário, a não ser com muita melancolia, porque ele lembrava que era um dia a menos. Era algo que estava aproximando ao final da sua própria vida. Ele diz uma frase que ele diz assim, ó, quanto a mim, eu tenho enxaquecas, secreções nasais e ataques de pânico da morte. Quando, para Freud, alguém morria, um ente morrido, algum ente querido morria, ele ficava totalmente desesperado. Ele tinha uma razão para viver sobre isso, porque ele perdeu um irmão quando ele tinha 2 anos de idade, um irmãozinho mais novo do que ele. Com 41 anos de idade, ele perdeu o seu pai. Quando ele perdeu o seu pai, revolucionou a cabeça de Freud. Aos 64 anos, ele perdeu sua filha, que tinha 26 anos. E 6 anos em seguida, 4 anos depois, ele perde o seu neto. E esse negócio deixou ele maluco. Como é que ele encara tudo isso? Para ele era inadmissível alguém mais velho poder enterrar alguém mais novo. Aos 7 anos depois da morte do seu neto, ele perde a sua mãe. E alguns dizem que ele não vai nem no velório.
Ele não vai no velório, não é porque ele não quer ver aquele negócio. Ele tinha uma certa dificuldade com a mãe dele. É por isso que ele não vai lá. Freud, queridos, ele acreditava que as pessoas, olha a ideia desses caras, as pessoas abraçam religião, um mundo religioso, porque elas têm medo de morrer. Elas têm medo de morrer. Elas têm um desejo de continuar permanente. É bom dizer que Freud morreu ateu. Ele não acreditava nada disso. Ele tinha um pastor que vivia comunicando com ele, tentando evangelizá-lo, mas não foi bem sucedido nisso. Eu gostaria de acrescentar esses dois exemplos que eu dei a tudo isso, que no fundo, nós estamos numa correria para ganhar dinheiro, para aumentar os nossos celeiros, nós estamos com correria para diversão, para arte, e como já dizia lá os titãs, para qualquer parte. Nós estamos nessa loucura toda, nós queremos no fundo, tentar abafar esse negócio que nós não queremos ouvir, que nós temos que encarar este momento. Nós buscamos prazer de qualquer jeito, porque no fundo, nós não toleramos a morte. Nós negamos a morte de todas as formas. Queridos, é interessante a gente pensar sobre isso, porque quando você olha os personagens das Escrituras, é bem diferente. Quando você vê Tiago, quando foi o primeiro mártir da igreja no Novo Testamento, quando você vê Estevão, quando você vê esses homens, você vai encontrar coisas assim. Paulo dizia assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para Paulo, até os seus sofrimentos, ele diz, não se compara com a glória que haveria de vir. E ele mesmo vai dizer em outros textos que quando ele estava no finalzinho da sua vida, preso, a ponto já de ser morto, já ser jogado num lugar muito, ele estava num lugar muito fechado, sofrendo sozinho, e ali, nos seus últimos escritos, ele diz aqui assim, ó, até coloquei aqui: quanto a mim, eu estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já a coroa da justiça me está aguardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida, sua vinda. Meus irmãos, é bem diferente. É bem diferente dos tempos modernos. É bem diferente. Eles encaravam a morte de outra forma. E eu fico me perguntando, de onde vinha tanta ousadia? Eu fico me perguntando de onde vinha tanta força diante de algo que nós temos as nossas fobias menores, nós buscamos prazer para abafar essas coisas, de onde vinha tanta força? Eu acredito, meus irmãos, como eu falei no começo, para nós superarmos o medo da morte, o medo das fobias menores, nós precisamos lidar com a questão da morte. E eu creio que a resposta está aqui. Eu não preciso ter medo de envelhecer. Eu não preciso ter medo que eu vou perder meu emprego. Eu não preciso ter medo dessas fobias, se de fato a mãe de todas elas morreu. Muitas fobias hoje, queridos, são pequenas pontas que escondem o grande iceberg, que é o medo da morte. Por isso, queridos, eu queria pensar com você, olhando um personagem das Escrituras, que vai nos ajudar bastante, como eles encararam isso e como nós podemos aprender com eles, a nós, através das Escrituras, nós ficarmos livres dessas fobias que nos apavoram. Eu queria convidar com você a ler comigo Atos 4, de 5 a 22, se refere à vida do apóstolo Pedro. Vamos ler todo o texto, para a gente ter uma ideia geral. Eu vou ler os ímpares, por favor, leia os pares. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isso? Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado.
Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui nesse texto, Pedro e João haviam curado um coxo de nascença na porta do templo. E esse negócio deu uma confusão danada. Porque aquele camarada começou a acompanhar Pedro na sua caminhada. E logo em seguida, Pedro e João, mais especificamente Pedro começa a pregar uma mensagem, botar o dedo na cara dos líderes religiosos, falar assim: foram vocês que colocaram Jesus na cruz, foram vocês que mataram Jesus, vocês que negaram e mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Pedro estava pregando. E Pedro diz: disso nós somos testemunhas. Pedro então anuncia a Jesus e anuncia os convidados para que eles se arrependam e para que eles creiam em Jesus. E Pedro dizia assim, era isso que Pedro dizia na sua pregação. Quando Pedro estava pregando essa mensagem, queridos, aparece uma turba de líderes dos judeus, o capitão do templo, os saduceus, não estavam gostando nada disso, porque uma multidão estava seguindo Jesus. Perceba que já tinha 3.000 convertidos. Depois desse episódio, mais 2.000 pessoas se convertem, o número passa para 5.000 pessoas. Há um burburinho tremendo em Jerusalém, por causa da mensagem da ressurreição de Jesus e da pregação dos apóstolos que está acontecendo ali naquele momento. Eles estão pregando que Jesus é o Cristo, eles estavam pregando que Jesus havia ressuscitado, Deus havia ressuscitado Jesus dentre os mortos, e os líderes judaicos não estavam gostando dessa conversa. No dia seguinte, o texto nos diz, um pouquinho anterior a esse, que os líderes, insatisfeitos com isso, mandam prender Pedro e João. E no dia seguinte, é o texto que nós lemos, eles vão questionar, chamar a atenção de Pedro e de João, chamar as autoridades, para que eles pudessem prestar contas. É o versículo número 7, eles perguntam assim: com que poder, ou em nome de quem fizestes isso? É interessante, meus irmãos, nós pensarmos que são as mesmas autoridades que há 2 meses antes, prenderam e mataram Jesus. E Pedro estava naquele tempo, há 2 meses atrás, mergulhado num medo profundo de que alguém pudesse descobrir que ele era um dos seguidores de Jesus. Nós podemos dizer que foi por medo de Pedro ser preso por essas autoridades que Pedro negou Jesus 3 vezes, há 2 meses atrás. Agora nós temos aqui um Pedro totalmente novo, estava debaixo de ameaças de morte, a mesma ameaça que foi feita anteriormente. Estava da ameaça sobre o poderio daqueles homens, que eles poderiam ser presos e poderiam ser mortos, mas aqui a gente encontra não mais um Pedro com o coração todo atemorizado diante das ameaças. Parece que para Pedro a morte perdeu sua força. Parece que para Pedro a morte não era mais uma ameaça para a sua vida. Minha pergunta é: como é que isso foi possível para Pedro?
sair de um estágio de imenso medo, medo das autoridades, medo de se expor, medo de ser reconhecido, medo da morte, por uma situação que agora ele está encarando os mesmos caras, mas com uma postura totalmente diferente diante da morte. Como é que foi possível Pedro, desculpe a expressão, mas ele foi covarde. Pedro foi covarde. Jesus disse assim: vocês vão me deixar sozinhos, e Jesus ficou sozinho. E olha que Pedro amava Jesus, mas no momento mais importante, Pedro abandona Jesus. Como é que um homem como esse agora se torna um homem intrépido na sua pregação? Intrépido na sua vida para poder encarar o maior de todos os medos. Primeira coisa que eu quero ver com vocês aqui, queridos, é o comecinho do versículo, diz aí: Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. É o versículo de número 8. Pedro aqui agora não mais se esconde. Pedro não sai para chorar. Pedro não fica mais na sombra. Mas Pedro abre a sua boca para proclamar sobre Jesus. É interessante nós pensarmos, queridos, que quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, Pedro estava cheio do Espírito Santo e ele prega a palavra. Esse é um fato que vai acontecer em todas as Escrituras. Quando eles estavam cheios do Espírito Santo, eles começaram a pregar a palavra. Estevão, cheio do Espírito Santo, começou a pregar diante das autoridades. O texto não diz que Barnabé, cheio do Espírito Santo, exortava os crentes e anunciavam a palavra àqueles que moravam na cidade de Antioquia. Quando Paulo pede para que os crentes pudessem ser cheios do Espírito Santo, ele vai dizer que crentes cheios do Espírito Santo, eles falam entre vós com salmos e hinos espirituais. É interessante que Pedro está cheio do Espírito Santo, ele abre a sua boca para proclamar e responder sobre a sua fé. Foi assim com Pedro. Sabe o que me ensina, queridos? Que homens cheios do Espírito Santo, eles não temem declarar Jesus. Eles não temem, em hipótese alguma, mesmo que isso os leve à morte. Eles não conseguem se calar, nada os faz calar, nada os ameaça, porque eles estão cheios do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, queridos, é uma pessoa cheia de vida, é uma pessoa cheia de vigor, é uma pessoa cheia de alegria, é uma pessoa cheia de ousadia, é uma pessoa cheia de intrepidez, é uma pessoa cheia de coragem, é uma pessoa que não tem temor de nada. Não tem problema de comunhão com o seu irmão, não tem dificuldade de amar alguém, não tem dificuldade de perdoar ninguém, exibe na sua vida os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência. Isso, querido, nós não podemos esquecer que o remédio para toda fobia, para todo medo, para toda insegurança, para toda preocupação, é de fato nós sabermos que nós fomos amados por Deus. E Paulo diz mais à frente que o amor de Deus é derramado nos nossos corações, adivinha por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. E como nós acabamos de cantar aqui, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem tribulação, nem angústia, nem fome, nem miséria, nem a morte. Sabe o que cura o nosso coração, queridos, quando nós estamos... Dizer que está cheio do Espírito Santo significa, por um lado, é que eu tenho a plena certeza que eu sou amado por Deus, de que Ele é o meu Deus, que Ele mora em mim, que eu tenho comunhão com Ele. Aqui nós vemos Pedro cheio do Espírito Santo, com toda a ousadia, pregando a Jesus para as autoridades, porque Pedro não tinha dúvida alguma, porque Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. Por isso, queridos, eu quero dizer para você, quando o ser humano está cheio de Deus, ele não é tomado por fobia. Qual a fobia que vai tomar o coração dele? Porque ele perdeu o emprego? Porque ele não tem dinheiro? Qual a fobia? Pode ser um problema patológico, tudo bem, tem pessoas que têm problema patológico, não estou falando isso. Mas eu estou falando que esses medos que são em função da gente não perceber de que há um Deus tão grandioso. Jesus disse, queridos, que quem nele cresce, do seu interior fluiriam rios de água viva. E aí eu quero te fazer uma pergunta: o que falta a você para você estar cheio de Deus? Você pode falar isso de você, que você é uma pessoa que de você flui rios de água viva? De você, de fato, flui rios de água viva? De fato, as pessoas podem ver em você uma comunhão íntima com Deus e perceber que você está cheio do Espírito Santo?
E aí é muito simples a gente saber dessas coisas. Como é que tem sido o seu tempo de oração? Como é que tem sido o seu tempo de você se aquietar e aprender das Escrituras? Como é que tem sido o seu tempo de obediência a Jesus? Percebe, queridos? Se há espaço em nós que ainda não foram preenchidos, nós podemos dizer que nós vamos ser tomados de fobias. Então, de cara, Pedro já me ensina aquela ousadia toda, porque era um cara que ele estava cheio de Deus. Era um cara que Deus havia transformado a alma dele e agora ele está experimentando isso em toda a sua plenitude. Mas não foi só isso não, há uma outra coisa aqui também. Pedro, ele era por um lado um embaixador de Jesus. No versículo 10, ele diz assim: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Percebe que Pedro, ele cita 2 vezes o nome de Jesus. Eu curei esse cara, não foi no meu nome, foi no nome de Jesus. Eu não fiz isso de moto próprio. Eu não baseei isso na minha autoridade. Eu baseei isso na autoridade de Jesus, no nome de Jesus. Pedro não fez isso como os pregadores do tempo moderno, que fazem isso para se autopromover e ganhar dinheiro. Não, Pedro não fez isso. Pedro fez isso porque era um homem cheio do Espírito Santo. Pedro fez isso porque, de fato, ele sabia que só há poder no nome de Jesus para transformar uma pessoa. E é esse nome que tem que ser conhecido e adorado. Pedro diz claramente aqui, é no nome de Jesus que esse homem foi curado. A glória é de Jesus, a glória não é minha. A glória é de Jesus e não é minha promoção. É bem diferente, queridos, do Pedro anterior, que quando Jesus disse a Pedro que ele iria à cruz, Pedro se levanta e fala: não, Jesus, isso não vai acontecer com o Senhor, nem que eu tenha que morrer pelo Senhor, isso vai acontecer com o Senhor. Nós vemos aqui um Pedro cheio de si mesmo, querendo dar ordens para Jesus, um cara que confia na sua capacidade, um cara que está cheirando até a arrogância. Mas agora nós sabemos de um Pedro, que ele tem um chamado, esse chamado está debaixo da autoridade de Jesus. Que bom seria, meus irmãos, se tudo o que fizéssemos fosse feito em nome de Jesus. Se tudo o que fizéssemos tivéssemos a aprovação de Jesus na nossa vida, se tudo o que fizéssemos fosse para a glória de Deus, em nome de Jesus, debaixo da sua autoridade. Que bom, querido, se nós crêssemos quando os nossos medos nos assaltam, que nós podemos clamar pelo nome de Jesus. E nós podemos descansar no nome de Jesus. E nós podemos crer no nome de Jesus. Que no nome de Jesus tem toda a autoridade para nos livrar do mal. Percebe, meus irmãos, Pedro, ele pode encarar as piores das suas ameaças, porque ele sabia que ele era um embaixador de Jesus. Ele estava em nome de Jesus, ele era um representante de Jesus. E aí eu quero te fazer uma pergunta, querido. Você realmente crê em Jesus? Você crê que em Jesus há todo o poder? Você crê que quando você ora em nome de Jesus, Ele te ouve? Você crê que quando você ora, Jesus tem toda a autoridade para mudar? Você crê que de fato você não está conversando com um homem morto, com uma imagem, com uma parede, mas você está conversando com Jesus que ressuscitou? E Ele está vivo, está sentado à direita de Deus Pai. Ele não é uma invenção humana, Ele não é algo que o homem possa ter criado, mas Ele de fato está vivo. Ele não é uma pedra, Ele não é uma estátua, mas Ele é Jesus ressurreto. É assim, querido, que você crê? É assim que você se posiciona? Eu creio, querido, que isso faz uma diferença enorme quando nós passamos os nossos medos. Quando nós podemos clamar: Deus, no nome de Jesus, visita o meu coração. Por que esses medos estão me tomando? Eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está vivo, eu sei que o Senhor é Deus. Isso muda muito a nossa vida. Terceira coisa que a gente aprende aqui, queridos, nesse texto. A gente percebe em Pedro, ele tem uma convicção muito firme sobre quem é Jesus. Leia comigo, por favor, versículo 11 e 12, mais uma vez. Diz aí, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular.
e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vocês percebem, queridos, o conteúdo da fala de Pedro aqui é algo que está no seu coração. Está mostrando que Pedro realmente acredita. Ele acredita que Jesus é o sustentador da vida espiritual dele. Ele acredita que Jesus é o sustentador das suas decisões. Quando ele diz aqui que os construtores, ou seja, os líderes espirituais de Israel naquele tempo, eles simplesmente rejeitaram Jesus. Sabe como é que eles rejeitaram Jesus? Porque eles tentaram construir as suas vidas e as vidas das outras pessoas, construir os seus comportamentos, construir as suas decisões na guarda da lei, na guarda da tradição, na guarda dos costumes, e eles fracassaram. É isso que ele está dizendo, que jogou fora a pedra principal. Eles viviam, em função disso, com o coração cheio de ódio, com o coração cheio de medo de perder posição religiosa, de medo de poder perder o seu dinheiro, de medo de poder perder o seu status. É assim que eles viviam. Sabe por quê? Porque eles rejeitaram a pedra principal e estavam construindo as suas vidas, crendo nos seus méritos, crendo nos seus esforços, crendo nas suas boas ações, achando que isso daria a eles a salvação. Eles achavam que esse era o único caminho que os levaria a Deus. Queridos, vou dizer um negócio para vocês. Hoje tem muita gente que acha que existe um outro nome, Isaac, debaixo, entre o céu e a terra, que nos conecta a Deus. Por exemplo, tem gente que acredita que é o nome de Maria. Que Maria que vai fazer isso para ele, que vai levá-lo a Deus. Tem pessoas que acreditam que é Allan Kardec vai fazer isso. Tem pessoas que acreditam que a religião vai poder levá-lo a Deus. Sabe o que é isso? Isso é rejeitar a pedra principal. Eu não preciso de Jesus. Eu tenho outros caminhos para poder me conectar com ele. Foi assim que os líderes religiosos fizeram. Pedro está dizendo aqui para nós, queridos, que quando Jesus é a pedra que sustenta a nossa vida, quando os seus ensinos, e nos colocamos debaixo do seu ensino, nos colocamos debaixo do seu poder, nos colocamos debaixo da sua morte, da sua ressurreição, ele se torna o fundamento da nossa vida. Ele é a pedra que sustenta as nossas escolhas, as nossas decisões, a nossa vida, os nossos negócios, a nossa casa. Não há salvação fora de Jesus, não existe salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não é a tradição que vai salvar o ser humano, não são os seus esforços, não são os seus costumes, não é o fato de que você é uma boa pessoa que vai te conectar a Deus. É isso que Pedro está dizendo aqui, é só em Jesus que importa. Que Deus, por meio de Jesus, providenciou um caminho para nos reconciliar com Ele, para nos aceitar, para nos perdoar, para nos comprar novamente e nos tornar uma nova criatura. É isso que Pedro está dizendo. Meus amigos, quando nós temos uma fé madura, uma fé com a firme convicção sobre quem é Jesus, uma convicção que está somente em Jesus, essa fé que nos salva. E isso significa que nem a morte tem poder sobre nós. Nem a morte. Nós não precisamos ficar temerosos. Foi o que Jesus disse. Foi o que Jesus nos ensinou. A grande questão, queridos, é saber o seguinte. E aí eu faço uma pergunta para você. Quem é Jesus para você? O que Jesus é para você? Será que você é uma pessoa que só tem informações sobre Jesus? Você crê de fato que só Jesus te salvou, mas Ele te salvou por quê? Porque você se acha uma boa pessoa, não diferente das outras? É assim que Ele te salvou? Você acha que Jesus só deve ser um grande amigo para você? Se o seu amigo chegasse para você e te perguntasse assim sobre Jesus, o que você mostraria para ele? O que você mostraria para ele? O que você falaria de Jesus para o seu amigo? Falo isso, meus amigos, porque hoje, confesso a vocês, que muitas vezes o Jesus que é pregado em várias igrejas não tem nada a ver com Jesus bíblico. Aquilo é um curandeiro. Aquilo ali é alguém que está ali só para prestar serviço para você, porque a centralidade continua no homem, na sua vontade. Aquilo ali é alguém só para não deixar você passar aperto quando você estiver passando necessidade. É só para cuidar dos seus filhos. Não é Jesus que é Salvador.
Não é Jesus que de fato é o único que nos conecta a Deus. As pessoas de fato não conhecem Jesus. Queridos, a coisa que eu mais vejo hoje nas nossas igrejas, que Jesus é um mero símbolo, ele não é mais real. Se eu colocasse para vocês aqui muitas imagens aqui de figuras de Jesus, até no meio evangélico as pessoas nem se importariam. Jesus loiro, de olho azul. Vocês não é que inventaram isso? Isso não existe, queridos. Mas para muita gente também não importa, porque para muita gente esse Jesus nem vivo está, ele não é real mais. E por que eu falo isso? Porque a pergunta é uma só: será que a minha vida está sendo moldada por Jesus? Será que realmente eu conheço Jesus? Será que Jesus tem autoridade sobre a sua vida? Porque Jesus não quer só te salvar, ele tem que ser o Senhor da sua vida. Será que ele é o Senhor da sua vida? Será que o seu comportamento, as suas expressões, as suas decisões, tudo isso é porque você está sentado sobre uma pedra, que é Jesus Cristo? Quando você toma suas decisões, onde é que Jesus entra nas suas decisões? Onde é que Jesus entra no seu comportamento? É isso que Pedro está dizendo aqui para nós. A gente percebe, queridos, que Pedro agora de fato conhece Jesus. Ele não conhece Jesus de ouvir falar, ele conhece Jesus de forma pessoal, de forma real, de forma viva. E é isso que dá ousadia para Pedro, para encarar a morte, encarar as ameaças que estão na sua frente, encarar todo tipo de medo. É porque Pedro tem uma firme convicção de que não há outro fundamento para o ser humano, a não ser Jesus Cristo, que morreu por ele naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. É desse Jesus que Pedro está dizendo aqui para nós. É esse Jesus que está no seu coração. Desculpe, querido, que eu vou falar. Desculpe que eu vou falar. Mas muitas vezes parece que não. Porque parece que o nosso comportamento, as nossas decisões, as nossas motivações, Jesus não está em nada nisso. O máximo que eu faço para ele é vir no culto de domingo à noite. O máximo. O máximo que eu faço é procurar Jesus quando uma doença me acomete, quando eu estou esperando um resultado médico e o médico vai chegar para mim assim, eu estou meio apavorado com a resposta do médico, para Jesus me ajuda. Para muitos, o máximo que Jesus é para você sair daqui em BH e pedir: Jesus, me guarde nessa 381. Queridos, esse Jesus não é o Jesus da Bíblia. Esse é um Jesus que você está inventando. Ele não tem nada a ver. Porque ele não controla a minha vida, ele não faz parte da minha existência, ele não faz parte do meu trabalho, não faz parte da minha vida, ele não faz parte da minha fala. E outra, as pessoas nem conseguem ver Jesus em mim. Será que de fato é isso, queridos? Para Pedro, não. Quarta coisa aqui, queridos, que nós vemos em Pedro, isso eu acho fantástico. Porque o texto diz que Pedro está sempre com Jesus. O texto nos diz que os líderes judaicos, quando eles olham a intrepidez de Pedro, a ousadia de Pedro, olha aí o versículo 13. Vamos ler de novo, ó. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O que me chama a atenção aqui é porque os homens, eles eram sem instrução. Eram homens que não haviam desenvolvido a arte da pregação, a arte da oratória. Como é que poderia ser isso? Queridos, eu não estou desprezando o conhecimento, não estou desprezando o estudo. O que eu quero, que a Bíblia está enfatizando para nós aqui, é o poder de Deus através desses homens. É a graça de Deus através de homens, cheios de Deus e cheios do Espírito Santo. Então eles ficaram admirados com Pedro. Porque eu creio que é assim, queridos. Quando um homem ele está cheio do Espírito Santo, quando um homem ele tem a sua firme convicção em quem é Jesus, quando o homem ele tem a doutrina correta no coração, ele tem uma pregação que está centralizado na figura de Jesus, na pessoa de Jesus, ele pode ser um ignorante de pai e mãe. Ele pode ser um ignorante de pai e mãe, mas ele tem intrepidez. Jesus falou com seus discípulos, falou assim: eu vou colocar vocês perante reis, vocês não precisam temer. Queridos, eu conheço muita história assim. Uma delas dentro da minha própria casa. Meu pai só tinha até quarta série primária. Meu pai ensinou a Bíblia a tanta gente. Muita gente mais capacitada do que ele, de médico e tudo mais.
Porque, queridos, é quando o homem se rende a Cristo. Ele se entrega ao senhorio de Cristo, Deus o usa para a sua honra e para a sua glória. É isso que está acontecendo aqui. Os homens ficaram admirados de ver aqueles homens iletrados, tão poderosos. Eles ficaram assim de boca aberta. Mas sabe qual que é o motivo disso? O texto diz aí: Pedro e João estavam com Jesus. Eles andaram com Jesus. Eles adquiriram tudo isso porque eles haviam estado com Jesus. Meu amigo, só tem um jeito da gente vencer os nossos medos, e principalmente o medo da morte. Não é só você conhecer Jesus, é Jesus estar com você, é você andar com Jesus, é Jesus estar com você todos os dias. Eu fico me perguntando, aqueles que viram a ousadia de Pedro, mas o que viram em Pedro, na verdade? O que viram em João, na verdade? Eu acredito, não é porque Pedro falava bonito. Não acredito nisso. Eu acredito porque Pedro, como o apóstolo Paulo nos diz, Isaac, ele exalava o bom perfume de Cristo. Na sua vida, nas suas ações, no seu dia a dia. Não há poder na morte, queridos. Não há poder em nenhum medo atual que possa nos assombrar, que possa assombrar a vida daqueles que andam com Jesus, daqueles que estão com Jesus, daqueles que adoram Jesus, daqueles que temem a Jesus, daqueles que têm Jesus como seu único Salvador. Não há nada que deveria os apavorar. As pessoas, queridos, deveriam olhar para nós e perguntar assim: Jesus está com vocês? Tem uma passagem, eu não coloquei aqui, mas eu acho tão fantástico, né? Porque Pedro anda tanto com Jesus que quando ele está lá assim, né? Jesus está sofrendo lá, e ele está comendo lá, alguém pergunta para ele assim, fala assim: você é um deles? Aí ele fala assim: o seu jeito de falar é igualzinho de Jesus. Ah, queridos, eu queria tanto que as pessoas olhassem assim para mim. O seu jeito de se comportar, Renata, é igual de Jesus. Você ama igual Jesus. Você é gracioso com as pessoas igual Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta, querido. Você tem tido comunhão com Jesus? Quanto tempo da sua agenda tão apertada você passa ouvindo o que Jesus está falando? Queridos, eu vou ler a Bíblia já, não sei quantas vezes que eu estou lendo a Bíblia. Mas cada vez que eu leio a Bíblia, eu falo assim: Jesus, meu Deus, o Senhor não esgota, a graça do Senhor não esgota, o amor do Senhor não esgota, o Senhor não esgota. Você tem tido comunhão com Jesus, querido? Você tem passado o tempo com Ele? Ou seriam as fobias presentes um forte sintoma de que Ele não tem estado com a gente? Ele não tem estado presente com a gente. Ou pior, o medo da morte é um forte sinal de que nem eu nem você temos estado com Jesus. É interessante porque os líderes judaicos, depois que eles viram tudo isso, de verem o próprio Jesus ressurreto em Pedro e João, o texto diz que eles não sabiam o que fazer com Pedro e com João. O máximo que eles podiam fazer é ameaçar Pedro. Que aqui, queridos, é a primeira investida de Satanás contra a igreja. É matar os crentes. É a primeira investida de Satanás. É ameaçar os cristãos com a morte e mandar calá-los a boca. Mas tem um problema que eles não sabem. Eles estão diante de homens que andavam com Jesus. Eles estão perante homens que estavam cheios do Espírito Santo. E aí o texto logo abaixo diz assim, eu vou ler os pares, você lê os ímpares, por favor. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham o que dizer em contrário, dizendo, que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles.
e não o podemos negar. Depois que Pedro e João ouvem tudo isso, ouvem que estão sendo ameaçados de morte, a fé deles poderia arrefecer, mas eles não fazem isso, eles não estremecem, pelo contrário, eles não são tomados pelo medo, pelo contrário, o que nós vemos aqui, versículo 19, vou ler os ímpares e ler os pares. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Quinta e última coisa, queridos, que a gente vê na atitude de Pedro, que nós aprendemos diante da morte. Pedro se torna uma testemunha de Jesus. Ele está sempre pronto para testemunhar Jesus. Ele diz assim: nós não podemos deixar de falar de tudo aquilo que ouvimos e vimos. Não tem como mais nós deixarmos de testemunhar do amor de Jesus por nós, do seu poder que venceu a morte, da sua ressurreição, da sua graça. É impressionante, queridos, como agora eles eram outras pessoas diante da morte e do medo. Eles foram transformados de homens de pequena fé a homens cheios do Espírito Santo. Eles foram transformados de aqueles que abandonaram Jesus para aqueles que estão sofrendo e morrendo pelo nome de Jesus. Eles não têm medo de sofrer pelo nome de Jesus. E o motivo aqui é simples. O texto diz: porque eles ouviram e eles viram. Eles viram e eles ouviram. Às vezes, queridos, nós nos esquecemos que nós somos muito mais bem-aventurados do que eles. Porque a Bíblia diz assim: bem-aventurados sois vocês, porque não viram e creram. Nós somos mais abençoados do que eles. E, no entanto, queridos, muitas vezes o que nos falta é a mesma ousadia, é a mesma fé, é o mesmo amor, é a mesma disposição. E aí, deixe-me te perguntar uma coisa. Você tem testemunhado de Jesus? Eu vou começar pelo simples. Na sua casa, junto aos seus filhos, no seu trabalho. Você é uma pessoa que até mesmo está disposta a sofrer pelo nome de Jesus? Ou você tem se escondido dos seus amigos e você não gosta que eles nem citem que você é cristão? Não, perante os meus amigos aqui é outro papo. O que é isso? Eu sou outro cara. Que é isso? Para com isso, rapaz, esses papos de igreja, que é desse negócio. Eu sou outro esquema. Eu entendo, queridos, que Pedro ele nos ajuda a não temer em momento algum a sua vida, as suas convicções, o seu destemor diante da morte. O maior de todos os inimigos nos ensinam que vale a pena, eu e você, sofrermos pelo nome de Jesus. Existem recompensas enormes aqui quando nós somos não só embaixadores de Jesus, quando nós somos testemunhas de Jesus. E até a morte, como diz o apóstolo Paulo, não vai poder nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Concluindo, meus irmãos, diante de uma geração como essa, tão amedrontada, uma geração que tenta colocar várias coisas no lugar de Deus, uma geração que está à busca de prazer e busca de alegria, mas uma geração extremamente consumida por todos os tipos de pavores, todos os tipos de fobia que a gente possa imaginar. Medo do envelhecimento. Meu Deus do céu. Quando as rugas começam a aparecer, meu Deus do céu. Parece que há um pavor em todos nós. Quando a cabeça começa a ficar branca. Não vou nem comentar sobre isso. Não é verdade? Meu Deus do céu. Se até mesmo um cara como Freud, o pai da psicanálise, ele não sabia o que fazer com a morte. Ele foi tomado por uma obsessão. Gente, esse cara, ele ajudou várias pessoas nas suas clínicas, pessoas que vinham com traumas da guerra. Ele cuidava dos caras e a coisa era boa mesmo. Tem bênção no meio desse negócio. Mas o próprio Freud não sabia dizer em relação à morte, com respeito ao restante, como é que vai ficar?
Eu creio, meus amados, que a resposta para as nossas fobias do nosso tempo se encontra num retorno urgente à nossa companhia de Jesus ser visto em nós, de nós nos enchermos do Espírito Santo, de nós nos voltarmos a sermos testemunhas de Jesus e nós vivenciarmos o seu poder hoje, nós demonstrarmos isso hoje. Talvez eu e você não temos visto Jesus como eles viram. Às vezes vêm as dificuldades, vêm as lutas, vêm as ameaças, a nossa fé, nos acovardamos, nos encolhemos, mas nós deveríamos nos agir justamente o contrário. Nós podemos proclamar a todos os cantos que não há salvação em nenhum outro nome. Isso deveria restaurar a nossa vida, restaurar a nossa convicção, restaurar a nossa fé. Pedro, queridos, ele tinha plena convicção de que ele era um instrumento de Deus, que ele estava diante de Deus, de que Jesus era vivo, Jesus havia ressuscitado, e ele não tinha do que temer diante da morte. Eu quero encerrar com isso, querido. Eu queria te pedir uma coisa, meu último pedido para você. Você reavaliasse a sua vida, querido. Você reavaliasse a sua fé. Você reavaliasse as suas convicções. Você reavaliasse tudo isso. Você se colocasse de joelho diante de Deus e falasse assim: Deus, por que eu sou tão apavorado quando vi uma má noticiazinha? Eu vivo num país que todos os dias falam que só cresce o número de desempregados nesse país nosso. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Queridos, eu queria que você reavaliasse as suas convicções, reavaliasse a sua fé, reavaliasse a sua condição diante de Deus. Eu queria pedir a você que você se colocasse diante de Deus e falasse assim: Jesus, eu quero andar com o Senhor. Eu quero que o Senhor ande comigo. Jesus, eu quero ser testemunha do Senhor. Eu não quero ter medo de nada, Deus, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu queria que nós nos orássemos nesse momento. Eu queria que você curvasse sua cabeça, por favor. Que você pudesse se colocar diante de Deus neste momento. Você pudesse pedir a Ele para que Ele visitasse seu coração. Para que você tivesse um temor diante de Deus nesse momento. Para que você pudesse voltar novamente a ter uma intimidade com Jesus. Qual tempo você tem gastado com Ele, meu amigo? Como é que tem sido a sua vida de oração? Que Jesus é esse que está no seu coração, querido? Quem é esse Jesus que está no seu coração? Pediu o Gladney, que se coloque de pé, Gladney. Olha nosso Deus nesse momento, por favor.